Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa 9ª live da série Vacina Empreendedora, com doses duplas semanais de gestão, ferramentas, insights para você, né? Fazer de um limão uma limonada, né? Envergar, mas não quebrar, né? Essa é a nossa 5ª semana de live e aqui em São Paulo é a 5ª semana também de quarentena, né? E aí, pessoal, como é que tá a maré de vocês? Tá tudo bem? Vocês querem falar alguma coisa aí embaixo? Gostaria que vocês falassem, enquanto o pessoal está entrando, qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram durante essa quarentena aí? O que vocês aprenderam? Pode ser pessoal, profissional, ou até da vacina empreendedora. Qual foi o insight que a gente deu aqui para você, que você utilizou na tua vida ou na tua empresa, tá bom? Quero saber um pouquinho sobre vocês. Bom, meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Viviane Cabral, eu sou a chefe de operações da My Place Office e juntamente com essa minha equipe incrível, maravilhosa, de gestores, de colaboradores e de todos os fornecedores da gente, a gente convida vocês a assistirem essa 9ª live da gente e agradece pela oportunidade da gente conseguir gerar algum valor para vocês ou algum aprendizado, tá bom? Bom, antes de chamar a nossa estrela dessa live, que é um assunto que eu particularmente gosto muito, eu gostaria de fazer uma recapitulação sobre as lives que a gente já teve. Bom, até agora a gente não colocou no YouTube, mas a gente vai subir todas elas, então quem perdeu pode ter a grande oportunidade de aprendizado, né? Eu acho que as lives, ou o que foi falado aqui, ela não serve somente, né, para o período de quarentena, mas sim para o pós também, é muito bacana. Então, primeira live foi com Marcos Marques, né? Ele é mentor dos empresários de pequenas e médias empresas aqui do Brasil, é mentor também do André Chucid, que é presidente da My Place Office, e ele falou sobre gestão em tempo de crise. Foi muito bacana, recomendo vocês verem de novo. Nossa segunda live foi com o Dr. Giovanni Mício, aí ele falou como manter a saúde mental em tempos de coronacrise. Né? Muito, muito importante, né? Eu vivo falando sobre mente aqui, porque eu acho extremamente importante a nossa mente estar saudável para a gente ter uma mente mais criativa, né? Até o Lucas vai falar sobre criatividade, para a gente ver luz no final do túnel, né? Para a gente ver soluções, para a gente aumentar nosso leque de possibilidade. Então, ele falou sobre mente. Roberto Gaspar foi a nossa terceira live, ele falou sobre marketing digital e falou sobre a obrigatoriedade, né, da presença digital hoje em dia. Todo mundo precisa ter, no mínimo, um site. Né? E foi muito bacana, deu insights para um monte de gente, eu tive um monte de gente enviando no WhatsApp, poxa, Viviane, eu não sabia disso, que legal, bacana. Foi muito legal essa live. Quinta live foi com a Juliana Askar. Juliana Askar deu um show aqui de economia, né, de finanças pessoais e de gestão em crise. Afinal, pessoal, a maioria de nós, eu, né, pelo menos, não foi herança, né, ninguém ganhou na loteria. A gente começa um negócio, primeiro, aplicando a gestão financeira em casa, economizando para abrir um negócio. Bastante legal também vai estar lá, no nosso canal do YouTube. Sexta live, José Luiz Martins. Nossa, ele tem uma história de vida incrível, gente. Vai lá ver. Ele é comediante, ele faz stand-up com um monte de gente famosa, com Danilo Gentili, e ele tem uma história de vida muito bacana e de muita inspiração. Então, ele falou quando a diferença soma, como transformar a diferença em diferencial, e dá para aplicar isso perfeitamente em várias áreas da empresa, principalmente para a gente não ficar chorando as pitangas, né? Ai, tá tudo ruim, tá tudo ruim. A gente olha para trás, gente, tem gente pior do que a gente, né? Sétima live, Rodrigo Fonseca, falou sobre um assunto que eu amo, inteligência emocional, né? E ele falou de inteligência emocional de empresários no mundo atual e pós-corona, né? Sobre as famosas soft skills, sobre o controle de nossas emoções e quanto isso está sendo importante, né, pessoal?
né, para a gente, hoje em dia está todo mundo junto, até estava conversando sobre home office. Uma coisa é você ter home office preparado, outra coisa é você ser imposto dentro do home office, junto com família, junto com filho, junto com cachorro, né, junto com todo mundo junto, né, e como a inteligência emocional pode fazer a gente, né, navegar, né, com uma tranquilidade maior ou com uma abertura maior de mente, né. Bom, a oitava foi a última, a doutora Fernanda Leles. Ela falou sobre medidas tributárias e trabalhistas para minimizar os impactos na paralisação das atividades empresariais. Foi muito bacana, porque depois um monte de gente também enviou o WhatsApp. Ela é contadora e tributarista, ela trabalha com a gente na My Place Office, ajuda a gente um monte. Nossa, é impressionante como ter um advogado, contador e um tributarista ajuda a gente a tomar decisões dentro da empresa de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, né? E agora a gente vai para a nossa nona live, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência, né, de mercado ou inovação de modelos de negócios, que até agora a gente não tinha falado sobre isso, né? Então agora a gente vai chamar o nosso nono convidado para essa live, que ele é o fundador da Make It. Ele está há mais de 15 anos no mercado atuando em planejamento estratégico corporativo, tanto de pequenas empresas como de média e até de grandes empresas. Ele é professor de MBA, de inteligência do mercado, da Live University, é engenheiro, tem mestrado de inovação tecnológica, né? Ele é pai de gêmeos, ó, que beleza, hein? Casado com psicólogo, filho de psicólogo, genro de psicólogo, caramba, muita inteligência emocional aí para uma pessoa, ó, que barato isso. E gosta muito de pensar e de explorar no futuro. E aí agora, o tema da palestra dele vai ser inovação em modelos de negócios. É claro que a gente não vai ter tempo, infelizmente, para mostrar a ferramenta, mas se vocês quiserem, se vocês pedirem, ele volta para cá. Vem para cá, Lucas Silva, entra aí. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Viviane, queria te agradecer primeiro pelo convite, né? A gente fazer parte desse time aí que você montou para passar um conteúdo, para essa geração de insight ao longo dessa pandemia. Fico lisonjeado aí. E hoje a intenção é isso mesmo, é falar um pouquinho de modelo de negócio, falar de uma forma que eu espero que gere esses insights, né? A gente pensar sobre o modelo de negócio que a gente tem, a gente repensar sobre o modelo de negócio, poder pensar num novo negócio até. Eu espero que a gente tenha bastante insights hoje. Vou começar contando algumas historinhas, depois eu vou conceituar, né, vou fazer algumas reflexões aqui, né, e espero que no final a gente tenha bastante pergunta aí também para interagir, né. Eu comentei contigo, eu sou calouro no mundo das lives, sinto um pouco de falta de interação, mas eu espero que no final a gente possa interagir bastante. Vamos sim, e olha, no final, pessoal, fica aqui que o bate-bola, Lucas, normalmente o bate-bola é a hora principal, a hora que a gente aprende mais. E se vocês começarem a fazer perguntas aqui embaixo, a gente escolhe normalmente, Lucas, umas 10 perguntas. Quem fizer pergunta primeiro, vai sair as perguntas primeiro e pode ter a sua pergunta respondida, tá bom? Beleza, show de bola. É com você aí, então, Lucas. Beleza, vou começar compartilhando aqui uma apresentação com vocês sobre inovação em modelos de negócio. E vou começar contando as minhas historinhas, né? Então, imagina uma pessoa que gosta muito de assistir filme em casa, né? Então ela gosta de conforto, ela gosta de praticidade, né? E não muito tempo atrás, essa pessoa ela tinha que passar numa loja, essa loja tinha bastante filme, ela ia escolher um filme, é uma decisão que ela podia tomar ali ao longo do dia, né? Quando estava trabalhando. E ela chegava nessa loja, tinha bastante opção, mas não necessariamente aquele filme que ela queria assistir, né? Dependia dele estar disponível. Essa loja, o legal dela é que tinha alguns acessórios para poder assistir filme, né? Do tipo pipoca, sorvete, etc. Bom, e essa pessoa levava para casa, tinha que pagar por esse filme, geralmente ela tinha um prazo para devolver, né? Talvez ela tivesse que sair no final de semana só para devolver esse filme.
né? Então, aqui nessa historinha, eu estou falando de algumas dores, né? De talvez eu ter que passar na loja para pegar, do filme estar disponível, eu ter que voltar na loja para devolver, né? E mais recentemente, a gente começa a conviver com uma outra oferta, que é uma plataforma de streaming, né? Então eu preciso ter uma boa internet em casa. Antes eu precisava ter um aparelho de DVD. Agora eu preciso ter uma boa internet em casa para eu poder acessar uma plataforma onde tem vários filmes, seriados e etc. Né? Então, se eu tomo a decisão de assistir um bom filme, eu posso ir direto para minha casa e organizar lá, tomar um banho, jantar, etc. Aí eu vou escolher o filme que eu quero assistir. Ele não depende de estar disponível, né? A diferença é que eu não vou pagar por aquele filme que eu estou assistindo, mas eu vou pagar uma mensalidade, né? Não sei se ficou claro para todo mundo, mas, por exemplo, eu estou falando dessas duas bandeiras, né? Uma que é o Blockbuster, então era uma loja física de aluguel de filmes, e o outro é o Netflix, que a gente está falando então de um serviço de streaming, que eu faço uma assinatura e tenho acesso a uma infinidade de conteúdos. Beleza? Queria contar uma outra historinha. Eu não coloquei nome para essas pessoas, né? Mas, sei lá, esse cara tem cara aí de Eduardo. Então, o Eduardo ele tem que passear por uma grande cidade, uma grande metrópole. Geralmente tem muito trânsito, né? E ele é preocupado com o tráfego, então, os horários que ele tem que pegar e a disponibilidade de um serviço para ele poder ir do ponto A ao B. Não muito tempo atrás, né, ele poderia ir até a beira da calçada, acenar para algum veículo que estivesse passando, ou fazer um telefonema, né, agendando, ou então pedindo para chegar até o endereço dele, etc. Vocês conhecem muito bem. E mais recentemente, ele tem um aplicativo, né, que ele consegue ter uma série de outros motoristas também, ver a disponibilidade deles, quantos minutos eles conseguem chegar, quanto tempo estimado é a minha trajetória, quanto que eu vou poder, né, quanto que eu vou pagar antes de eu fazer o trajeto. Né, eu já tenho uma noção já tenho, quer dizer, exato quanto vai custar para mim, diferente do outro sistema que eu preciso percorrer e acertar no final, né, a não ser que fosse uma corrida fechada. Então nós estamos falando aqui também de dois modelos de negócio ligados a uma necessidade do Dudu. Estou falando aqui de um modelo de negócio de táxi, modelo de negócio do Uber. Beleza? Bom, para engrossar o caldo aí das historinhas, tem também aí o Douglas. O Douglas gosta muito de viajar, geralmente para lugares diferentes, ter experiências diferentes, né? Bom, e o Douglas, ele tinha uma opção, não muito tempo atrás, que era ir a uma agência de viagem ou ligar para um hotel, né, ver a disponibilidade que o hotel tem para aquele pacote, geralmente, tal. E ele tinha que meio que, né, se adequar também à disponibilidade daquele hotel, né. Outra coisa que ele tinha que pensar era quais locais ele gostaria de visitar que tem hotéis, né, ou pousadas. E ele fazia essa reserva, geralmente tinha um preço bem alto, né? Mas assim, tinha alguns serviços também, tipo um café da manhã, ele não precisa arrumar o quarto, nada. E agora, mais recentemente, surgiu a opção, né, dele procurar no aplicativo, dependendo, um aluguel de casa, um aluguel de um apartamento, algo muito próximo do que já se fazia há mais tempo também, mas também de alugar um cômodo só de uma casa, né, dividir com os próprios donos né, os proprietários daquela casa, que eles também podem te oferecer serviço, um café da manhã, por exemplo. Bom, com isso, o que o Douglas ganhou? Né? Ele ganhou, primeiro, preço, geralmente é mais acessível, ele ganhou disponibilidade, né? Então não depende só da disponibilidade daquele hotel naquela cidade, ele tem muito mais opções agora. Ele consegue ir a aldeias, cidades pequenas, que não, né, não atraem ainda uma cadeia de hotel, mas ele consegue ter acesso a um cômodo ou uma casa para alugar, por exemplo. Então ele tem muito mais acesso, né? Então ele pode viajar muito mais, vamos dizer, né? E também eu acho que não é novidade para ninguém, eu estou falando aqui de uma rede de hotéis e estou falando do Airbnb. Beleza? Estou falando de algumas dores, no caso do surgimento do Netflix. Estou falando de necessidade, no caso do Uber.
estou falando de mudança de comportamento, né? Porque aqui é quando a gente começa a falar que uma pessoa vai compartilhar um cômodo da casa com uma pessoa desconhecida, a gente está falando de uma mudança de comportamento que vem acontecendo ao longo do tempo, né? Talvez nesse compartilhamento também, por exemplo, né, uma tendência que possibilitou o surgimento e o sucesso dos coworkings. Beleza? Uma coisa também que eu acho que as pessoas podem pensar, pô, o cara está falando de tecnologia, ele está falando de conectividade, ele está falando de smartphone, né, de plataformas que você tem acesso por celular, né, pelo smartphone. Realmente, né, assim como as pessoas mudam ao longo das gerações e a tecnologia ela propicia muito isso, um impacto, uma mudança, né, uma ruptura, dependendo de alguns paradigmas. E o smartphone ele é muito importante, né, nessa era agora do conhecimento. A gente sai de uma era totalmente industrial, de mercado, e entra na era do conhecimento, né? Então, não é só coincidência que 2 anos depois do lançamento do iPhone, surgiu o Uber. 1 ano depois do lançamento do iPhone, o Airbnb. E 1 ano depois também o Waze. E o Waze, o legal da história do Waze também, que é uma plataforma também que a gente acessa por smartphone, né? Ele surgiu de uma dor, né, que todo mundo tinha, que era poder transitar nos grandes centros, né, sem pegar tanto trânsito, poder chegar mais rápido, perder menos tempo de vida no trânsito. E o Waze tem uma história interessante porque, na mesma época que ele estava, né, se construindo, né, se modelando, vamos dizer, né, para usar até o tema nosso de hoje, que é modelagem de negócio, a Nokia estava fazendo um investimento bilionário numa empresa, se não me engano, chamada Navitec, se não me engano, também 4 bilhões de dólares. E a intenção da Navitec era colocar uma série de sensores ao longo das cidades, né, nos prédios, nas ruas, nos semáforos, e começar a mapear o trânsito daquela cidade, o fluxo de carros, né, e o trânsito parado, e acidente, etc. A mesma coisa, muito próximo do que o Waze faz. A diferença é que a Nokia ela tinha um pensamento ainda industrial. Ela queria ter uma tecnologia própria e ela queria manter esse conhecimento com ela. Ela não queria compartilhar com ninguém, né? Já os fundadores do Waze começaram a ver uma tendência que era, primeiro, todo mundo ia ficar conectado com o smartphone e as pessoas estavam gostando ou não se importando de compartilhar. Então eles aproveitaram isso e falaram, pô, todo cara que está de carro vai ter um smartphone com ele. Se eu oferecer para ele o trânsito, por que ele não pode me oferecer a localização dele e como é que ele está se locomovendo? Né? Por que ele não pode, de repente, me dar o preço do combustível, ou falar que tem algum buraco na pista, que tem um acidente e etc. Então essa foi a troca e eu não preciso falar nem quem que ganhou essa briga aí. Beleza? Contando um pouquinho essa história aí para a gente aquecer, eu queria agora refletir um pouco com vocês aí sobre modelo de negócio, né? Então, vou fazer uma perguntinha para vocês. Como é um disco voador? Tá? Então, assim, pedir para vocês desenhar num papel. Eu vou desenhar no meu papel aqui. Ou quem não quiser, não tiver o papel aí, mentalizar isso. Como é um disco voador? Beleza? 20 segundos. Não, 10 segundos. Bom, eu sou engenheiro, tá? Não sou designer, não. Então, assim, aceito críticas e sugestões de melhoria. Vocês desenharam ou mentalizaram algo parecido com isso? Vocês acham que eu estou fazendo um exercício de adivinhação? Bom, assim, uma primeira lição, né? Que eu acho que eu vou colocar outros desenhos aí, já que o meu não ficou tão bom assim, né? Mas eu imagino que a maioria aí mentalizou algo parecido, tentou desenhar algo parecido, né? O meu ficou parecendo um ovo frito aqui, depois eu vou comentar sobre isso também. Mas isso eu acho que a gente pode tirar a nossa primeira lição. Por quê? Modelos geralmente são construídos num conhecimento prévio, numa experiência que a gente teve, num aprendizado que a gente teve, né? Então, quem aí já viu um disco voador?
Né? Pode levantar a mão, não vou ver não, mas pode levantar a mão, é a minha necessidade de interagir com vocês. Né? Quem já viu um disco voador? Acho que se a gente fizer uma estatística aí, poucas pessoas, né? Se eu perguntar para vocês, quem estava sóbrio? Talvez eu acho que diminua mais um pouco. Então a intenção aqui de eu perguntar isso, alguém contou isso para a gente, alguém transmitiu isso para a gente, passou esse conhecimento para a gente. Né? Por que não é um cubo voador? Ou por que não é um disco rastejante, né? Um disco voador? E aí fica muito claro para a gente na hora de mentalizar, na hora de imaginar. Né? Se eu perguntasse talvez aí para vocês também, como é um alienígena? Seria algo muito parecido com isso, eu acredito, né? Um mocinho aí meio esquisitinho, cabeçudo, com olho grandão, algo parecido com isso. Então, modelos são construídos em conhecimentos prévios. Primeira lição aí, né? Primeira reflexão. Uma coisa que é importante também a gente pensar que a gente, na hora de descrever um modelo, a gente pensa, faz muita analogia, alguma metáfora, a gente utiliza desses recursos para facilitar o entendimento. Né? Então, aqui tem a cabeça do ser humano, e aqui é um engenheiro, não é um médico, né? Não é um biólogo, sei lá, alguém da área aí de saúde, mas um engenheiro, um administrador, talvez, explicando como funciona a cabeça do ser humano. Então, ali na região dos olhos, eu não vou me atrever a falar de córnea, de retina, de íris, etc. Ali, para mim, é uma câmera que vai filmando, tem uma lente, vai ajustando o foco, né, distanciando, aproximando, e isso tudo aí que vai sendo filmado vai ali para trás, onde tem um interpretador de figuras, né, de filmagem. Eu posso ver ali um pouco aqui para cima, assim, que é o departamento da memória. Então, eu vou filmando, vou interpretando, vou registrando. Se eu for ali na região da boca, eu vejo que tem ali também um mecanismo para triturar o alimento. E ali tem uns esguichos ali para molhar esse alimento, deixar ele, né, mais umedecido. Ele passa ali ainda num compressor para descer por uma tubulação ali no pescoço. Beleza? Então é muito importante, também é um recurso legal que a gente pode ter, que é utilizar as analogias. Então, modelos são feitos em conhecimento prévio e utilizam-se de analogias. Bom, terceiro, que eu acho que vale a pena comentar, os modelos servem para representar algo com alguma finalidade, com um certo grau de fidelidade. Né? Então, eu acho que a primeira foto ali daquele carro ali, eu acho que todo mundo reconhece, é um carro, primeiro. Então, ele é fiel. Né? Acho que a maioria também que gosta um pouquinho de carro vai saber que é um Fusca preto. Então, ele tem bastante grau de fidelidade e ali ele tem uma finalidade. Não sei se vocês conseguem perceber que ele não é um carro real. Ele é uma miniatura, né? Eu também trouxe uma miniatura minha aqui, já um pouco utilizada aí pelos meus gêmeos. E então ele tem uma finalidade, essa miniatura, né? Ela pode ser de um colecionador, né? E às vezes para um colecionador muito exigente, ele vai olhar isso aí e falar: nossa, não era a roda que esse modelo tinha na época, esse retrovisor aqui também não é original. Então, os modelos, eles são, de certa forma, imperfeitos. Né? Nunca vai atender 100%. Esse Fusca aí, eu não posso entrar nele e sair dirigindo. Dependendo, eu abro o capô dele aí, ele vai tá vazio, né? Não tem um motor e etc. Então, ele tem essa finalidade mais para um menino brincar, para um colecionador, mas não para dirigir, não para fazer teste de impacto. Né? E a segunda figura é exatamente isso. Não são seres humanos, mas a ideia desses dummies aí é representar um ser humano. Eles não falam, eles não pensam, eles não sentem nada. A intenção desse dummy é que ele tenha uma reação, né, um movimento parecido com o do ser humano no impacto de um carro. Né? E a partir disso, sem colocar ninguém em risco, as montadoras conseguem medir o nível de segurança que aquele veículo tem. Né? Então, o importante desse dummy é ter um peso parecido em cada parte, né, do corpo, é ter as articulações parecidas e etc.
beleza? Então, modelos são feitos em conhecimento prévio, a gente pode utilizar de analogia, eles têm alguma finalidade, um certo grau de fidelidade, mas, né, mesmo considerando isso tudo, são imperfeitos, beleza? Bom, os modelos, estou quase chegando no conceito, tá, pessoal? Os modelos, para que eles servem, então, né? Eles ajudam a gente a organizar nossas ideias, a gente ter um melhor entendimento, né, pode ser de um produto, pode ser de um serviço, de um processo, de uma área, até uma empresa, uma organização, um negócio. Tá? E um problema que a gente costuma enfrentar muito em grandes empresas, isso é nítido, né? Onde a gente tem, cada um tem seu departamento, mas eu arrisco a dizer também que isso nas pequenas empresas também acontece muito, tá? Que seria talvez a visão de cada sócio numa pequena empresa, né? Ou de unidades de negócio também pode acontecer, que é a falta desse entendimento, né? De uma visão sistêmica que é causada por gaps, leva a uma série de problemas dentro da corporação, né? Dentro de uma empresa. Então, eu coloquei essa figurinha aí, não sei se vocês conhecem, né? Essa história dos 6 cegos sábios e o elefante, onde cada cego encostava numa parte do elefante e falava: tem certeza que o elefante é uma muralha, porque ele é gigantesco aqui, eu tô vendo que ele é muito grande e ele parece um muro, é uma muralha. Já o outro pegou o rabo e falou: ah, não, o elefante é uma corda. E assim ia, né? Ah, o elefante pegou na presa e falou: é uma lança. E na verdade, né, assim, a ideia dessa história é falar assim que em partes ninguém estava errado, porque era a visão que ele tinha do elefante, mas no todo mundo estava errado. Ninguém conseguia ter uma visão que era um elefante, né, como a gente conhece, como a gente vê, né, não conseguia ter essa visão sistêmica. Então, o modelo também ele é um mecanismo para a gente poder enxergar a empresa, o negócio como um todo, se comunicar, né, e ir aparando essas arestas. Beleza? Bom, aí um exemplo de modelo de negócio, tá? Não fui eu que fiz, não foi o Google que fez, né, mas alguém fez esse modelo de negócio do Google e disponibilizou na internet. Tá? E da forma como ele construiu, aí lembra daquele negócio de conhecimento prévio, né? Tá parecendo ali um organograma, talvez, eu poderia arriscar que é uma pessoa de organizacional, uma pessoa de recursos humanos, talvez, né? Mas isso não importa aqui, mas assim, tem um conhecimento, um aprendizado por trás disso, da forma como uma pessoa estruturou também o modelo de negócio. Né? É um modelo de negócio simples e ela colocou que tem uma fonte de receita de um lado e do outro lado os usuários. Então, basicamente, o que ela quis dizer aqui é que o Google ele tem receita vindo de duas modalidades. Então, é o AdWords, então clique ali nas palavras-chave por procura, ou AdSense, que seria uma publicidade ao longo, né, do portal, quando eu estou fazendo busca. E ele cobra por isso, então, para os anunciantes. Né? Para uma empresa, se colocar lá em primeiro numa busca, o Google ganha por isso. E do lado de cá, ele dirige o seu portal a quem? Primeiro, o usuário, que eu me incluo, e a maioria das pessoas, né, a grande maioria das pessoas fazem, que é chegar no portal de busca ali e digitar algum conteúdo que ela está procurando. Né? Para essa pessoa, o serviço é gratuito. Tem um segundo usuário ali, que é o anunciante, né? Então ele se interessa por esses usuários. Né? Nossa, quantos usuários procuram esse tipo de palavra-chave? Quantos acessam o seu portal? E a partir disso ele vai querer fazer uma publicidade ali. E tem um terceiro usuário que é o provedor de conteúdo, né, que interessa muito o usuário. O usuário está procurando conteúdo. Então o Google, de certa forma, monta essa plataforma onde ele consegue ligar esses três perfis principais de usuários. Beleza? Bom, seguindo em frente. Esse é um outro modelo de negócio que eu encontrei livre na internet também. Né? A pessoa aqui já estruturou de uma forma diferente, colocou a empresa no centro, né, e criou aí 4 direcionadores para o modelo de negócio da Southwest Airlines. Não sei se vocês todos conhecem, mas é uma companhia aérea de baixo custo, né, americana,
Então, pensa isso. Né? Não precisa voar na Southwest, é pensar em uma companhia aérea de baixo custo. Não vou ler tudo, mas a gente vê ali um direcionador que é alta taxa de utilização da frota. Né? Então, eles começam a falar da pontualidade, que eles querem ir para as médias, né, cidades médias, não ficar só nos grandes centros. A cidade média não precisa ter tantos voos, então eles não enfrentam tanto fila para pousar, nem para decolar, então eles conseguem usar mais a aeronave deles, o compromisso deles de não ter atraso. Quando a gente vai ali nos tickets, né, de baixo custo, dentro desse direcionador é bem legal, né, um serviço para o passageiro é limitado. O que isso quer dizer? Não te dou nada para comer, eu não carrego sua bagagem, nem transfiro sua bagagem, e eu também não marco lugar, né, por ordem de chegada. À medida que as pessoas vão entrando na aeronave, elas vão escolhendo qual que é o melhor assento, né, que elas querem se assentar, né, ao longo do voo. Beleza? Também é uma forma de estruturar um modelo de negócio. Bom, aí eu trouxe aqui para compartilhar com vocês rapidinho, foi o que a Viviane falou, a intenção hoje não é ensinar a ferramenta, teria, né, precisaria de um tempo parecido com dessa live de hoje, para poder explicar melhor esse modelo mesmo. Vocês podem ver que tem 9 elementos, né? Então, assim, teria que passar por cada um e poder explicar um pouquinho, mas eu queria montar, né, mostrar essa ferramenta para vocês, porque a sacada desse cara foi bem legal. O cara que conceituou essa ferramenta foi de uma tese de doutorado, né, e ele percebeu que, da mesma forma que eu mostrei para vocês aí o modelo do Google, da Southwest, as pessoas elas montavam um modelo de negócio de uma maneira muito livre, de uma maneira muito intuitiva. E isso é legal, né? Isso estimula a criatividade, a pensar em algo novo, etc. Só que ele percebeu que cada um fazia do seu jeito, né? E não tinha uma ferramenta que ajudasse a fazer isso, né? Então, ele, com essa percepção, ele resolveu conversar com alguns acadêmicos que trabalhavam com modelo de negócio, conversar com alguns executivos de grandes empresas, conversar com alguns empreendedores e falar, pô, como é que você faz um modelo de negócio? O que você acha importante? Né? E aí, a partir de, se eu não me engano, estou até com um livro aqui, tá? É um livro bem bacana, é um livro fácil de ler, tá? Não tem mistério. E aqui foram 470 entrevistados, né? Então, a partir dessa devolução aí, dessa pesquisa que ele fez com essas 470 pessoas, ele criou esse padrão. Se você jogar modelo de negócio hoje no Google, imagens, a maioria das imagens que vão aparecer já são modelos de negócio feitos nessa ferramenta. Então, é uma ferramenta que teve bastante, né, adesão, ela se disseminou aí bastante pelo mundo dos negócios. Beleza? Recomendo e fico à disposição aí para falar mais sobre ela também. O que é legal desse livro também? Ele, de certa forma, não só perguntou sobre a ferramenta, mas também desenvolveu o conceito com essa turma, né? Então, no fim, ele conceituou o modelo de negócio como uma lógica de criação, entrega e captura de valor, né, por parte de uma empresa aí. Então, a empresa ela tem que se organizar, né, para criar valor para o cliente. Aí vamos voltar lá no Netflix, vamos voltar lá no Uber, né, no Airbnb. Quais são as necessidades que essas pessoas têm? Uma pessoa que quer assistir um filme, que quer se deslocar dentro de um grande centro, que quer viajar. Quais são as necessidades? Quais são as dores que essas pessoas têm? Né? Isso é muito importante. Isso é extremamente importante, né, para o sucesso de um modelo de negócio. E a partir disso eu vou pensar qual é o valor que eu vou entregar para essa pessoa, né? Ou uma organização, né? Você pode atender uma empresa também. Eu vou pensar nesse valor que eu vou entregar. O que é legal da ferramenta é que eu olho para dentro da empresa também, né? E vou pensar assim, tá, e quais atividades são importantes? Quais são os recursos importantes? Que tipo de parceiro-chave eu necessito para o meu negócio? Quais são os canais de entrega? Quais são os canais de relacionamento? E aí eu vou estruturando meu negócio. Quais são os custos e como é que eu ganho valor, né? Que seria, por último, a captura de valor. Como é que eu ganho lucro, participação de mercado,
imagem de marca, fidelidade, etc. Beleza? Bom, o que é legal de modelos de negócio, que eles criam, né, os bons modelos, eles criam mais valor. Então, eu vou fazer uma continha aqui rapidinho com vocês, contar uma historinha também. A gente tem um café, o café é um commodity, bom, e de certa forma, pensando ali no início ali da cadeia, a gente vai torrar, moer e etc, né, para vender essa matéria essa matéria-prima, esse commodity, né, e o que é um café, né, assim, de certa forma, para a gente pensar em preço. A gente pode falar uma saca de 60 quilos, vai custar aí no Globo Rural, a gente vai ver de 300 a 500 reais, não sei. Para ficar fácil a conta aqui, se vocês me permitirem, de 300 a 500 reais, vou falar 420. Tá? Então, se eu pegar os 420 reais que eu pago em 60 quilos, eu tenho 7 reais no quilo. Beleza? Aí tem uma turma que compra esse café, processa mais esse café, pode aí agora sim moer esse café e criar alguns blends, aí cria uma marca, cria um pacotinho, esse pacotinho vai ficar lá na gôndola, tá? E aí é o que eu acho que a maioria consome de café, então vai no supermercado, pega ali na gôndola, quanto custa esse pacotinho? Já tem mais valor ali, eu vou pagar mais por isso. Né? Então a gente pode falar aí, talvez R$ 9 um pacotinho desse, ele é meio quilo, a gente está falando de R$ 18 o quilo. Então a gente saiu ali dos R$ 7 do quilo, já fomos ali para os R$ 18 o quilo. Deixa eu ver se eu estou bom de conta aqui, se eu vou acompanhar. A gente tem um serviço agora, né? Então eu não vou comprar um pacote de café, esquentar uma água para ferver e coar e etc. Não, eu vou chegar num estabelecimento, numa cafeteria, pedir um café, tá bom? E aí, quanto que eu pagaria nessa xícara de café? E aqui eu não estou perguntando no aeroporto, não, porque sempre dá uma discussão muito grande sobre isso, né? De deixar um rim, um fígado, alguma coisa do tipo lá. Mas a ideia aqui é a gente pedir um cafezinho, pensar num cenário comum mesmo, aqui num grande centro, eu estou parando ali só para tomar um café, uma água, eu estou no caminho de casa, alguma coisa assim. Bom, 3, R$ 5, vamos falar 4 aí, em média, um cafezinho. Dizem que um café, uma xícara aí tem 8 gramas, a gente está falando então de R$ 500 por quilo. Então a gente vai vendo uma agregação de valor nesse café e o consumidor pagando mais por isso também. Beleza? E por fim aqui eu gosto muito de falar do Nespresso, onde a gente fala que não é só um produto, não é só uma máquina, não é só cápsula, não é só café, o serviço ali é a gente mesmo que faz, né? Mas ele tem um serviço por trás também, né? De manutenção, de atendimento, de logística. Mas é uma experiência, né? E o Nespresso também a gente vai falar que ele está alto nessa cadeia aí. Se a gente pegar uma cápsula tem 5 gramas, eu pago aí de 2 a 5 reais, vamos falar R$ 3 uma cápsula, e eu estou falando de R$ 600 o quilo. Então a gente saiu ali dos R$ 7 do commodity para chegar até os R$ 600 do Nespresso. Né? Bom, seguindo em frente, né, a intenção aqui dos modelos, né, dos padrões, é compartilhar com vocês e vocês poderem, de certa forma, enxergar alguma similaridade com o negócio de vocês, entender que tem alguns padrões, mesmo que sejam setores diferentes, né, a gente consegue enxergar isso também, entender um pouco melhor essa dinâmica do negócio e até servir como fonte de inspiração. Né? O que é legal daquela ferramenta que eu comentei com vocês, do Business Model, é que ele fala muito das atividades, dos recursos internos, né? Ele olha para fora da empresa, essa parte de mercado, de cliente, mas ele olha para dentro também, entender as competências. Então, o modelo de negócio não é algo que você consegue copiar literalmente. Tá? Bom, aqui no improviso, assim, por que o Heider não é igual
Havaiana, né? Por que uma Kaiser não é uma Skol? Porque tem umas competências internas ali, tem uma marca, tem uma inteligência de mercado, uma série de coisas por trás que capacita aquela empresa a entregar a proposta dela, ou não, no caso dela copiar de algum adversário, né? Então, o que é legal não é a cópia em si, mas você pegar, talvez, partes de alguns modelos de negócio que você acha interessante, tentar agrupar e ir arquitetando, como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Ah, isso é legal, mas para eu entregar isso, eu preciso desenvolver aquilo, sabe? Então, eu espero que esses padrões também sirvam para inspiração para vocês. O que é legal aqui, né, do primeiro padrão que eu trouxe aqui? É um padrão, esse muito ligado à internet também. A internet agilizou, né, acelerou a adoção desse modelo de negócio, conhecido como cauda longa. Cauda longa, só desenhar aqui rapidinho. A cauda longa é um modelo de negócio que, qual que é a intenção? Né? Antigamente, aí tem até fala de livraria, né? Antigamente, uma livraria, o que ela fazia? Ela pegava geralmente, né, para ela ter fluxo na loja, para ela poder vender bastante, né, ter um fluxo de caixa, ela pensava nos livros que mais vendiam. Né? Ela gostava de ter na vitrine dela são os best-sellers, aquilo que ela consegue girar rápido, vender. Né? Ela não podia se dar o luxo de ter algo muito diferente. Né? E aí, o que é legal do cauda longa? Então, deixa eu só terminar a figurinha aqui. Vocês estão vendo aí? A ideia, acho que vai dar aqui para falar com vocês, a ideia da cauda longa geralmente, as livrarias, elas focavam muito aqui, ó, quais são os produtos, os poucos produtos, né? Eu tinha pouca quantidade, porque eu tinha um limite de estoque na minha loja. Então, quais são os poucos produtos que eu vendo bastante? E aqueles que eu vendo pouco, infelizmente, eu não posso ter na minha loja. Beleza? Aí veio uma Amazon, por exemplo, né? A gente tem exemplos também nacionais, onde ela começa a aumentar o estoque dela de livros, então a ofertar mais livros, e ela podia ter um estoque central, né, já que ela entrega via correio, né, e ela poderia, então, ter mais opções. Né, e ela teria um estoque só para a loja dela que atende, né, onde ela começou nos Estados Unidos inteiro. E o que é legal da Amazon, né? Ela descobriu também que ela não precisava vender só o estoque dela. Ela poderia vender o estoque de uma outra livraria. Então, por exemplo, algo bem, né, todos os livros do Harry Potter. Então, Harry Potter se encontra em qualquer livraria, inclusive na Amazon. Você vai ver uma questão de preço, né, de necessidade, você querer comprar e já ler naquele dia e etc. Né, mas imagina um livro brigadeiro, livro que ensina a fazer brigadeiro branco. Nossa, aqui eu vou forçar, hein? Brigadeiro branco para vegano canhoto. Né? Eu acho que isso é muito específico, porque, primeiro, brigadeiro, beleza, muita gente gosta. Brigadeiro branco já é mais específico. Vegano, mais específico ainda. E canhoto, cara, isso é um livro muito específico. Eu colocaria na minha livraria? Acho que não. Acho que eu não colocaria. Ô, Lucas, Oi? o povo está pedindo para você levantar o papelzinho. Ah, é? Ah, tá. Mais um pouquinho, acima da cabeça, assim, ó. Isso! Tá vendo? É legal, a necessidade de interagir, ó. Show de bola. Tem um livro, tá, pessoal, também, Cauda Longa. Depois eu pego aqui, eu acho que tá aqui. Bom, e o conceito do cauda longa é isso. Aqui eu tô ganhando muito dinheiro com meu estoque limitado. E o conceito desse cara, ele descobriu que, peraí, dá para eu ganhar muito dinheiro vendendo pouco daquilo que é muito específico, né? Então, esse meu livro aí do Brigadeiro, por exemplo, um Harry Potter da vida, a pessoa vai pagar R$40.
Agora, do brigadeiro branco para vegano canhoto, talvez ele pague até uns R$ 400, porque o cara vai ficar feliz demais de achar algo específico para ele, certo? Então a ideia é essa, ele começou a ver que tinha algumas coisas muito específicas, muito de nicho, que dava dinheiro, né? Tinha muito mais margem ali, era muito mais interessante, talvez, em termos de lucratividade, né? Então, a cauda longa, né, e o Amazon conseguiu arquitetar isso muito bem, hoje Americanas tem, Submarino tem várias lojas, que eu não preciso estocar esse livro de brigadeiro, mas eu sei que uma livraria lá em Curitiba tem, por exemplo, e aí se alguém comprar, essa livraria vai entregar para o meu cliente. Ou dependendo, a Amazon tem hora que ela mesma entrega, né, o Americano, o Submarino. Beleza? Um outro modelo de negócio que já é agora comum para a gente e a internet, eu não vou ficar só na internet não, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente vai chegar num modelo físico também. Mas é um modelo de negócio que está muito comum, multiplicou, assim, né? Foi bom, sem querer fazer, né, referência, assim, mas foi uma epidemia aí de marketplace um tempo atrás. E o próprio Uber, que a gente já conversou lá antes, né, no início, o Airbnb. Hotmart é uma plataforma de conteúdo digital para leitores, né, vamos dizer assim, para alunos digitais, pessoas que querem aprender alguma coisa. E tem o Simpla também, que é uma plataforma de eventos para quem quer ir a algum evento e para quem quer fazer algum evento. Beleza? Então, de certa forma, o Marketplace é uma plataforma, ele vai unir aí dois grupos ou mais, né? Então tem um grupo de consumidor e um grupo de ofertantes. Né? No Uber é fácil, tem uma série de pessoas que querem se deslocar do ponto A a B e tem uma série de motoristas que estão oferecendo o serviço. Geralmente esse Marketplace ele vai cobrar uma taxa por isso, né? Relativamente ele tem um custo baixo, um custo operacional baixo, mas é relativamente, né? Imagina o custo do Uber, mas também ele tem milhões de clientes. O que é legal do Marketplace, ele é relativamente também, né? Mas facilmente escalável. E um grande desafio que você tem para o sucesso do seu Marketplace é uma boa quantidade e uma boa qualidade de usuários nas duas pontas, né? Então, uma plataforma de eventos, eu tenho que selecionar quem sabe fazer evento bem, e vários eventos para as pessoas terem vontade de acessar a minha plataforma e comprar um ingresso para algum evento. Hotmart, por exemplo, eu preciso ter vários cursos, seja vídeo ou e-book, que ensinem várias coisas, a cozinhar, fitness e etc. Se eu não me engano, esses são os que mais vendem no Hotmart. E o que é legal é que o próprio Hotmart começa a ensinar as pessoas a criar conteúdo, né, a vender conteúdo. Então, eles se preocupam com isso por quê? Porque o sucesso do cliente dele é o sucesso dele. Né? E ele tendo conteúdo de qualidade e quantidade, as pessoas também vão acessar mais o Hotmart. E ele ganha um percentual sempre em cada operação. Beleza? Entrando aqui num modelo que também é bastante comum hoje para a gente, né, o grátis, né, o modelo gratuito. Eu vou destrinchar em 3 padrões aqui. O primeiro é a plataforma multilateral, que é bem conhecido, né, eu já falei do Google, por exemplo. A gente tem que gerar bastante cliente procurando esse conteúdo, né, acessando essa plataforma. Então, no caso do Metro, é um jornal, né, de certa forma ele é distribuído gratuitamente, e aí as pessoas acabam aceitando aí na rua, no sinal e etc, porque tem algum conteúdo ali interessante, seja futebol, economia, o que for. A gente tem ali o Facebook também, que é uma plataforma de relacionamento, as pessoas querem ver, né, as atualizações e etc. E tem o Google também, que a gente vai fazer a nossa pesquisa ali. O que é legal disso, quando eles atraem a gente com conteúdo? Eles têm bastante, né, eu acho que eu comentei antes já, eles têm bastante usuários, e com isso eles conseguem atrair o anunciante. Né? Então, o importante desse modelo de negócio gratuito eu posso oferecer de graça, mas eu tenho que ter um outro cliente que sustente meu negócio. E aqui é o anunciante. Beleza? Dentro do modelo de negócio gratuito também, um que é legal é o Isca e o Anzol. Né? Esses daqui tem até um saudosismo aí, né? Tem alguns clássicos aí
que é a impressora jato de tinta, por exemplo, né? Então, eu te vendo uma impressora por R$100 e o cartucho dela custa 200. E aí as empresas aí de impressoras começaram a ganhar bastante dinheiro em cima disso. A gente vê a Gillette, também é um clássico, ela há muitos anos, ela tem lá a enxadinha dela, o cabinho dela, e a gente vai trocando só o refil, né? E ao longo dos anos ela vai colocando alguma novidade, né? Então, agora tem 2 lâminas, agora tem 3 lâminas, agora é série especial da Copa do Mundo, e ela vai trazendo alguma novidade, né? Ela mexe agora, então, que faz as pessoas comprarem de novo um hardware, né, para começar a renovar ali com os refis. Né, e o próprio modelo do Nespresso que eu comentei com vocês. Né? Tem uma máquina, de certa forma, acessível, R$200, R$300 no máximo. Eu divido para você em 10 vezes, né? Tem no varejo. E a partir do momento que você tem essa máquina, você vai querer consumir bastante cápsula, né? E eu vou lançando algumas novidades, algum acessório, uma xícara legal, e etc. Beleza? Então, o que é legal disso? Você consegue gerar recorrência desse modelo e você tem que ter uma dedicação, uma preocupação com a renovação, a diversificação desse portfólio, né? Então, uma impressora já de tinta, agora ela é impressora e scanner. Agora ela é Xerox, você vai colocando uma série de atributos nela ali, agora ela imprime mais rápido, para ir gerando essa novidade e as pessoas não perderem o interesse. Beleza? Por último aqui, acho que eu já estou terminando aqui, tá, pessoal? Acho que já estou encerrando aqui os modelos. Nessa proposta também gratuita, a gente tem um freemium, mais de internet também, mas eu acho que vale a pena comentar aqui. São serviços básicos, gratuitos, né? Então eu posso utilizar o Zoom Skype para fazer uma vídeo com alguém, eu posso usar o Spotify para escutar alguma música, mas aí vem publicidade, eu não consigo avançar o tanto que eu quero, escolher exatamente a música, né? Eu escolho uma pasta, né? Um repertório. Tem um Evernote também que eu consigo guardar alguns arquivos, algumas informações, algum conteúdo, e o Dropbox que é para transferir conteúdo também, né? Agora, o que é legal do freemium é que eu tenho esse serviço básico, né? Eu acho que assim é o essencial disponível, mas eu não tenho o melhor do serviço, né? Então, eles começam a oferecer um serviço premium pago. E o legal desse modelo é que esse premium pago, ele banca a turma que usa o gratuito. Né? Então, se eu quero algo mais sofisticado, se eu quero escutar música do meu jeito, montar meu repertório, se eu não quero escutar publicidade, etc., eu pago uma mensalidade e aí eu estou bancando o Spotify para algumas pessoas que não importa. Não importa de vez em quando não achar a música que eu quero, não importa de parar por publicidade, etc. Beleza? E aí falando do Spotify, né, eu falei de uma mensalidade, a gente tem um modelo de negócio que é a assinatura. A assinatura também é legal que ela traz recorrência, né, ela traz uma previsibilidade na sua receita. Por exemplo, eu fiz uma compra de uma assinatura de livros infantis por 1 ano. Eu autorizei, ou eu paguei, né, à vista, esse 1 ano, ou eu autorizei no meu cartão de crédito debitar todo mês. Bom, para a leiturinha isso é legal porque ela está enxergando que ao longo de 1 ano tem tantos clientes que já estão pagando para sustentar o negócio dela. Né? Ou então no clube de vinho, ou o próprio Netflix. Né? Então, uma vantagem, maior previsibilidade de receitas, né? E um desafio tem que estar muito, muito bem construído assim, esse valor para o cliente, senão ele experimenta e sai. Né? Senão ele vai lá, acessa o Netflix, assiste todos os filmes que tem, todas as séries e sai. Né? Então é legal que o Netflix, vocês podem ver, ele já começou ele mesmo a gerar conteúdo. Filmes, seriado, etc. Né? O vinho, da mesma forma. O que eu posso trazer de novidade para essa turma que assina vinho? Né? Sei lá, conteúdo, cursos, viagens, etc. E o leiturinha da mesma forma. Beleza?
tem um modelo de negócio que é bem específico, assim, né? No caso aqui eu peguei de software house, que é desenvolvimento de softwares. Aqui eu estou fazendo uma propagandazinha aqui para duas empresas aqui de BH que eu admiro muito, né? A DTI e a 3Data. Uma é de desenvolvimento de software, a DTI, e a 3Data está ligada à ciência de dados. E o que é legal é o seguinte, eles fazem algo muito específico para o cliente. Eles têm que chegar a entender o cliente bem, desenhar algo muito próprio que atenda aquele cliente. Não existe um produto de prateleira ali, tá? Que ele consiga já falar, não, eu sei que essa dor que você tem, essa necessidade, eu já tenho pronto aqui. E claro que nesse universo aí de ciência de dados, de software, a turma consegue aproveitar algo que foi feito para um outro cliente em termos de algoritmo, de estrutura de dados, mas a gente não está falando de algo que já está pronto, né? Eu acho que assim a analogia que a gente pode fazer aqui, talvez é com um escritório de arquitetura, por exemplo. Então, vai fazer um projeto muito específico para aquela empresa ou uma casa para aquela pessoa, né, que tem a ver com as características dela, com, sei lá, o terreno, com o tanto que ela tem para gastar e etc. Beleza? Bom, o legal disso é que as soluções são personalizadas, né? Então isso é uma grande vantagem, porque você entrega algo também que o cliente fala, nossa, isso aí, cara, minha cara, é isso mesmo que eu queria. E um grande desafio é a escala, já que você não tem de prateleira, toda vez que você vai começar um projeto novo com o cliente, você tem que começar do zero. Beleza? Do zero mais ou menos, né? E o Software as a Service, né? O SaaS, muito comum no universo também de software, mas já começa a migrar para o universo do universo industrial também, né? Então eu coloquei a Magnesita por isso, é uma indústria de refratário para siderurgia, por exemplo, né? E eles conseguiram pegar esse tipo de modelo, né, muito claro na indústria do software, por exemplo, o Office 365, e adequar para o universo industrial, né? O que é esse modelo Software as a Service? A intenção aqui é não vender o produto, mas sim o produto como serviço, né? Então, antigamente, a gente pegava um CDzinho ali de instalação do Office, pagava uma baba, pagava, sei lá, vamos falar aí, R$ 1.000, e eu instalava no meu computador e eu não tinha atualização em cima daquele software, né? De certa forma, era um produto robusto, era um produto que tinha bastante recurso, né? Já vinha bem completão, mas ele não evoluía ao longo do tempo. E aí a Microsoft ficava 3, 4 anos fazendo, né, desenvolvendo um novo Office, e ela vendia de novo um CD para mim de R$ 1.000 de novo. Então, de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, eu gastava R$ 1.000 para atualizar meu Office, que vinha com mais, né, novidades, vinha com mais recursos. Bom, nesse modelo de serviço, esse Office fica na nuvem, eu pago uma anuidade, como se fosse uma licença para utilizar ele por um ano. A vantagem é que a turma não desenvolve algo tão gigantesco, tão robusto, eles conseguem atualizar mais rápido, né? Então, de um em um ano, sei lá, de 6 em 6 meses eu tenho novidade, e isso vai atualizando no meu computador, né, ao longo, mesmo se eu paguei só uma anuidade, ele vai atualizando ao longo daquele um ano, né, e é bem mais barato. Eu não vou ter que investir R$ 1.000, vou investir, sei lá, R$ 200 para uma anuidade, né, e ao longo de 5 anos, aí numa conta bem de padaria aí, daria R$ 1.000. Beleza? Isso é bom para mim, eu consigo diluir meu investimento, eu tenho atualização mais rápida, né? Igual a gente vê aplicativo o tempo todo, nos softwares também eu consigo ter atualização o tempo todo, né? E bom para Microsoft também, que ela não vende só um CD naquele ano e fica 5 anos sem ganhar nada. Ela consegue criar uma receita recorrente, oferecer novidades, outros softwares e etc. Ela tem relacionamento comigo. Beleza? Ufa, bom pessoal, essa era a mensagem que eu queria passar hoje para vocês. Estou super disponível aí para a gente, né, agora discutir um pouquinho o tema,
responder algumas dúvidas. Eu queria deixar aí para vocês como mensagem final essa imagem aí, né? A ideia é falar para vocês o seguinte: quando tiver alguma ideia de negócio, né, tenta rascunhar isso, colocar num papel, né? Se possível, quem tiver acesso já à ferramenta, colocar nessa ferramenta, né, do livro que eu comentei com vocês, para poder criticar, para poder ir fazendo melhorias, né, conceituando melhor, deixando essa ideia muito mais robusta, muito mais firme para ela ser, né, avaliada aí pelo mercado. Beleza? Meu muito obrigado aí. E fico já disponível para as perguntas aí, Viviane. Opa! Que legal isso! Você sabe que eu tive um monte de insight. Olha o meu... Ah, eu desenho muito! Esse é seu disco? Esse é meu disco. É. Olha que interessante. Olha que interessante isso, ó. O ovo preto, né? Aí, tá vendo? O meu é verde, ó. Tá vendo? Para combinar com a minha roupa. Olha que interessante isso quando você estava falando de modelo de negócios, né? Eu acredito que tenha muito a ver com o nosso modelo mental, né? A maneira com que a gente pensa, de repente, a gente transfere para os nossos negócios, né? Tanto que tem essa máxima, né, que o negócio é a cara do dono, né? E eu venho eu sempre fui muito organizadinha, eu sempre fui muito japonesa, e eu acabei morando no Japão muitos anos, e eu acabei trabalhando numa empresa japonesa, então, assim, casou a minha personalidade de ser organizada com o modelo de gestão do japonês, né? Aí eu vim para cá, bom, quando a gente montou a My Place Office, eu casei com um executor, o cara é um tubarão, né? Eu sou a planejadora, ele é o executor. E que engraçado isso, porque hoje eu faço bastante cursos para mudar um pouco o meu modelo mental de muita organização e ir para um pouco mais de ação e inovação, entendeu? Então, a gente consegue, de uma maneira ou de outra, mudar o nosso modelo mental, inclusive nos negócios, porque se a gente notar, a maioria dos empreendedores é o do jeitinho deles, né? E como franqueadora e múltipla unidade, o meu jeito, de repente, não pode ser, não necessariamente é o melhor jeito. Então, a gente precisa buscar não um micro, e sim um macro. E aí, esses cursos de inovação, de modelo de design thinking e até de inteligência emocional me fizeram mudar um pouquinho essa maneira. E quando você explicou do modelo mental, eu falei assim, gente, é muito engraçado como o modelo mental da gente, como empresário, como pessoa, a gente aplica no negócio como se fosse a melhor fórmula. E às vezes não é, né? Isso é verdade. É bem interessante. Então, assim, hoje, como eu sou muito certinha, organizada e analista e planejadora, e eu preciso desse meu outro lado, eu tenho o lado muito eu empresária, eu preciso do meu lado eu empreendedora para inovar e crescer, né? A gente precisa sair um pouquinho fora da caixa. Eu me permito a fazer isso daqui, ó. Entendeu? Né? Porque assim, e pensar um pouquinho fora da caixa, porque a caixa são nossas crenças, a gente pensa fora da caixa e a gente busca mais inovação, né? Então, assim, principalmente hoje esse pessoal, a gente precisa pensar fora do nosso quadradinho e olhar o mundo lá fora, ver os nossos concorrentes, fazer benchmark, e também pegar um pouco da nossa personalidade, foi o que você falou, né, que eu até anotei aqui, os modelos têm a finalidade, mas eles são imperfeitos, e cada modelo de negócio, ele é perfeito na sua imperfeição, né, e de repente, foi o que você falou da Skol, ou da Brahma, quem escolhe quem, então assim, é questão de afinidade, é questão de gosto, né? E aí a gente precisa adaptar isso. Bem bacana o que você falou. Achei muito, muito bacana mesmo. Da minha experiência, assim, né? Eu já fiz bastante esse treinamento. Né? E quando você faz em grande empresa, é muito interessante. Se você faz numa área de engenharia, como é que eles tendem a construir um fluxograma, sabe? Eu uso como case o Nespresso. Então, eles colocam lá desde o fornecedor de café,
o selecionador, e aí vai produzindo os blends e tal, até chegar lá na loja. Eles constroem num fluxo mesmo, sabe? Se você vai falar com a área de, sei lá, recursos humanos, com uma área mais humana, assim, design, eles desenham uma xicrinha e um pé de café e tal. E na hora de apresentar, as pessoas, aliás, a nossa avaliação é assim, tá claro que é Nespresso, tá claro que é o modelo deles, se tá legal, sabe? Eu estou reconhecendo ali o Nespresso nesse modelo. Então, a gente tem muita liberdade para construir. O importante é ficar claro. Sim, congruência com o posicionamento da marca, né? Como ela se posiciona, como ela quer ser vista, né? Porque eu acho que posicionamento tem muito a ver, não com o que você faz diretamente, mas como o outro te percebe, né? E imagem, aí entra marketing, entra um monte de coisa bacana, né? Eu costumo falar, né? Eu formei em engenharia. Engenharia é tudo 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, e quando você começa a caminhar, né? Quando eu entrei no universo do marketing, que já é das ciências sociais, era 2 mais 2 é quanto? Depende. Depende. Pode ser. E você fala, como assim pode ser? Né? E é interessante, é bem legal. E depende de tantos fatores, né? Não depende só de um. É muito bacana isso. Então vamos às nossas perguntas. Antes das nossas perguntas, gente, olha que interessante. Bastidores, hein, Lucas? Na My Place Office a gente tem um canvas imenso. Né? E é legal daqueles muito grandes que a gente coloca post-it, e é muito bacana, porque quando uma coisa é você mentalizar, outra coisa é você deixar ele físico, né? Quando você vê os post-its e você vai trocando, você vê aquilo sendo criado, eu acho que fica muito mais fácil para o outro que está passando lá também, falar assim, eu não sei, será que é isso? Vamos ver quem são os nossos fornecedores. Então, acho que essa cocriação é bem legal, e essa ferramenta que você mostrou, o Canvas, né, ela é bem legal para isso, né? É bem bacana. Total. Isso aí também é outra experiência bem positiva que eu tenho, assim. Nos treinamentos que eu já fiz, geralmente você fala, desenha um modelo de negócio. Aí as pessoas se travam um pouco, ficam tímidas e tal, e tem sempre mais atirado no grupo que começa. Rascunhar, de repente vê o grupo do lado fazendo, aí começa. Mas quando você entrega a ferramenta, a turma fica muito satisfeita em relação né, assim, a facilidade que tem de criar um modelo, de testar um modelo, não é nem criar e validar, mas de testar um modelo. Né? E, de certa forma, um modelo que essa ferramenta ela não inibe também, essa parte criativa, né? De uma forma muito, muito simples mesmo. Bem bacana. Então, vamos lá nas nossas perguntas? Vamos lá. Pode ir lá, Léo, colocar para a gente. Como a modelagem pode distinguir as particularidades de cada tipo de negócio? Assim, o que eu acho que fica visível no modelo de negócio, as particularidades, né, eu vou pegar um pouco daquela ferramenta que eu comentei com vocês, o Canvas. Depois que você aprende como ela funciona, é legal que você vai ganhando uma certa fluência na ferramenta. Né? Você aprende a ler os modelos de negócio que você nunca viu de uma maneira muito mais rápida, entender. Então, eu acho que isso, até do comentário da Viviane que a gente viu, né, primeiro, os modelos de negócio não necessariamente são de algum setor. Né? De um setor para o outro, assim, a gente pode ver repetibilidade ou algum modelo de negócio que é mais adequado para algum setor, mas eles não são específicos de um setor. Né? E dentro desse setor, a gente pode ver sempre os líderes. Eu tentei trazer aqui alguns líderes até como exemplo nesses padrões. Né? E olhando os líderes, a gente consegue ver as suas particularidades do tipo. A Apple. Né? Se a gente pega a Apple, dentro do modelo de negócio dela, seja a própria Apple, a organização Apple, ou seja um iPhone, um iPod, iPad, também que tem um modelo específico de produto, né, como eu comentei com vocês, a gente vai ver ali sempre nos recursos-chave da Apple, a gente vai ver a marca dela. Então, para a Apple, líder nesse segmento aí de eletrônicos, né, ela se destaca pela parte da marca, e não só pela marca,
né? Ela cria uma proposta de valor diferenciada para esse cliente, ela cria experiências para o cliente, ela consegue fechar ao longo do que a gente fala da jornada do cliente, uma série de experiências positivas que leva a marca a ser tão bem sucedida, né? Se a gente olha uma atividade-chave da Apple, uma atividade-chave da Apple é design. Né? Eu falo assim, eles gastam muito nisso. Não sei se vocês já viram algum filme do Jobs. Ele incentivava muito isso, o design. Né? Então, é uma atividade essencial, o design. Beleza? Mas não quer dizer que a Apple tem isso. A gente pode pegar geralmente montadoras de veículos também. É super importante o design e é super importante a marca. Né? A gente vê aí algumas ondas, por exemplo, para vender os novos entrantes, né, que chegam no nosso mercado. Então, primeiro foram os coreanos, que de certa forma a gente estranhou um pouco e agora já são referência de sucesso. Agora os chineses estão chegando, quer dizer, a marca é super importante. Né? Muitas vezes uma pessoa compra um Volkswagen, um Toyota, um Fiat pela marca. Tem alguma coisa ali na marca. Outra coisa é o design. Né? Carro ainda é muito estética, né? Muito status. Então essa parte do design também é super importante. Espero ter respondido. Respondeu. Vamos lá, próximo. Qual a diferença de Canvas normal para o Lean Canvas? Isso é bom. Então, eu gosto muito de metodologia também, né? E, de certa forma, se a gente pegar essa série de ferramentas que vem surgindo aí nos últimos anos, né, nas últimas décadas até, sendo talvez um pouco criterioso, assim, muitas são releituras de outras ferramentas que já existiram. Né? Então, quando a gente fala de metodologia ágil, muita gente faz analogia com o PDCA, né? Uma ferramenta de qualidade, bem antiga e tal. Eu não vejo tanta diferença do Canvas para um Lean Canvas. Né? A questão do Lean Canvas, aliás, esse Lean Canvas eu já vi Lean Canvas de ciência de dados, Lean Canvas de projetos, Lean Canvas. Primeiro a gente tem que saber até de que Lean Canvas a gente está falando, né? E o Canvas normal também, que Canvas normal é esse. Mas, de certa forma, qual que é a melhor ferramenta para você falar do seu negócio? Né? Para mim, o mais importante é isso. Tá? Tem um campo diferente, outro tem. Mas se a gente pegar gestão de projeto, por exemplo, ou gestão estratégica, que é algo até mais da minha área hoje, que eu tenho atuado bastante, as ferramentas antigas da estratégia, muitas vezes não estava no protocolo da ferramenta a gente ter que reunir uma vez por ano. Não, para falar de estratégia, a empresa se reúne uma vez por ano para falar. Qual é o seu missão, qual é a sua visão, quais são os seus objetivos, metas, indicadores e projetos. E aí a turma do software, a turma do ágil veio fazendo isso com muito mais frequência. Mas se você for procurar na literatura, pouco se fala desses encontros anuais. Fala que seria legal estar sempre encontrando. Assim são as metodologias de gestão de projeto. O Lean Canvas nada mais é, se for de modelo de negócio, uma forma de enxugar o Canvas do modelo de negócio. Falando de modelo de negócio, eu prefiro manter o Canvas do jeito que está. Eu já acho ele muito Lean. Tá? A minha ideia é essa. Foi o que você falou, existem várias releituras aí, né, de outras ferramentas. Canvas de tudo, por isso é até importante. É até importante, eu acho que, né, assim, reforçar. Esse aqui é o Business Model Canvas, porque Canvas hoje tem Canvas de tudo. Inclusive eu trabalho também com Canvas de projeto, né? Tem um Canvas que saiu, foi derivado, né, vamos dizer, um spin-off desse, que é um Canvas só de segmento de cliente proposta de valor, que eu acho que tem muito a ver com esse comentário da Viviane também, da importância da gente entender o nosso cliente. Então, teve uma discussão tão forte em cima disso, quando a turma começou a utilizar o Business Model, que aí eles resolveram lançar um para discutir só proposta de valor e segmento de cliente, né, para a turma
vamos dizer assim, investir mais nisso, porque isso é o início, né, inclusive no business model, é o início do seu processo de construção do modelo de negócio, e se ele não for bem entendido, aí, cara, todo o seu modelo de negócio está correndo risco de ser mais ou menos. Legal, E só uma parte aqui, o que eu vi é que o Sebrae, ele é bem diferente em vários estados. Aqui em São Paulo, o Sebrae, ele é bem ativo, né? E o Sebrae, ele distribui, pessoal, para quem é aqui de São Paulo, e eu preciso checar até essa informação, mas é válido vocês perguntarem, que eles distribuem o BMG, né, o Business Model Generation, eles distribuem um papel cartolina já com alguns post-its para você escrever. E é bem legal, eles distribuem no envelope legal de forma gratuita, viu? Então é bem bacana porque é difícil você encontrar, ou você precisa imprimir numa papelaria do tamanho que a gente tem, né? A gente ganhou de um curso que a gente fez, era 2x2, é imenso, cobre uma parede, né? Uma parede grande, mas o Sebrae, ele distribui sim, gente, se vocês forem lá no Sebrae, ou se perguntarem, ligarem, assim que abrir, né, assim que normalizar tudo, eles distribuem essa parte aí num papel, sabe, eu acho que é 220 gramas, bem para você colocar na parede, e eles endossam bastante o Canvas, assim, dentro, para fazer modelo de negócio, né, para fazer. Eu já vi também, bem legal, assim, um bem tutorial legal, bem enxuto, bem legal. Bem bacana. Vamos lá. O que o Design Thinking tem a ver com modelagem de negócios? Eu acho que é um pouquinho disso que eu comentei, né? Assim, o Design Thinking é muito preocupado com o consumidor, né? Com o comportamento do consumidor, com a necessidade que ele tem, as dores que ele tem. Eles partem muito do princípio disso, do ser humano, né? Do cliente estar no centro, né? E isso ser ponto de partida, vamos dizer, ou aquilo que vai ser desdobrado, como eu comentei com vocês, por exemplo, para as minhas atividades na empresa, para os recursos que eu vou demandar, o tipo de parceiro que eu vou buscar, né, como que eu vou comunicar e relacionar com esse meu cliente. Então, eles colocam, geralmente, as ferramentas de Design Thinking pensam sempre no cliente no centro, né, no ser humano no centro, e levam muito em consideração isso, porque a gente foi criado com muita certeza de algumas coisas que a gente não deveria ter, né? Então, assim, tem certeza que esse pacote aqui, esse meu rótulo, meu pacote aqui do meu produto ficou muito bonito, todo mundo vai achar bonito. Então, testa. Manda o seu cliente, perfil, né? O público que você está falando que gostaria de vender, avaliar isso. Então, a turma do design, eles têm muito disso. Então, pede para ele avaliar, pede para ele usar. Eu tenho certeza que essa caneca aqui, essa pega dela aqui é a melhor que tem. Pede para o seu cliente utilizar. Vê com ele se ele vai usar essa pega aqui ou se ele vai segurar direto na caneca para tomar. Entendeu? Tem certeza que ele vira. Não tenho certeza, sabe? O design thinking ele sempre vai levar a gente a pensar isso. Como que é o comportamento desse consumidor? Né? O que ele está buscando? O que ele deseja? Você pode ir mais longe, assim, quais são os sonhos desse consumidor? Para aí sim você fazer o design daquilo que você está querendo, do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, né? E etc. Bacana. Vamos lá para a próxima, então. Olá, na sua opinião, existem ferramentas específicas para aqueles que possuem serviços ou produtos, ou todas as ferramentas de gestão que você conhece são aplicadas a ambas? Então, assim, pensando na ferramenta específica, né? Eu falo até na época que eu fiz marketing, que já tem um tempinho bom, foi 2005. Eu lembro, era uma pós-graduação em marketing, né? Então, eu vi bastante ferramenta. E na época tinha os 4 P's do marketing, tinha os 8 P's do marketing, aí eles começaram a falar, não, esse 4 P's é de produto, tem que ter os 8 P's do serviço. Eu lembro até que eu cheguei a ver um livro assim. Eu como eu falei, nas metodologias, pode ter alguma releitura,
Mas eu acredito que a maioria, assim, não está me vindo à cabeça alguma, mas a maioria do que a gente usa para produto dá para serviço também, né? Você tem que fazer algumas adaptações, né? Por exemplo, eu estou fazendo a administração do caixa da minha empresa, né, do fluxo de caixa. Às vezes eu faço uma venda gigantesca mensal, eu tenho uma dinâmica. Agora eu vendo várias unidades por dia, né? Então eu tenho outra dinâmica no meu negócio. Isso é muito importante, né? Eu já trabalhei em bens de capital, o mercado ele de uma maneira muito lenta. A gente falava que, né, eram grandes clientes, era um governo, era grandes empresas, tipo Vale. Então era elefante branco, que a gente falava que demorava meses para levantar uma pata para andar para frente, né? É diferente, por exemplo, da indústria hoje do software, que eu já estou desenvolvendo isso em 3 meses, estou lançando ele em 6 meses, estou tendo já feedback, tem que corrigir, né? Por exemplo, a gestão de projeto, né? Então tem uma gestão de projeto mais pesada hoje, que ainda é muito, né, bem vista, de muito valor para uma mineradora, para uma siderúrgica, por exemplo, e tem uma ferramenta de gestão que ela é mais ágil, tem mais a ver com a indústria do software. Mas se você olhar por trás, né, o backstage dessas ferramentas, não tem tanta diferença, e sim como você conduz. Tá? São reuniões diárias, são reuniões mensais, anuais, com time multidisciplinar, é um time mais específico, sabe? O plano de ação é para o dia seguinte e assim vai, sabe? A forma de você gerenciar. Agora, as ferramentas, respondendo a pergunta, isso eu não alonguei demais, eu acredito que a maioria sirva para produto e serviço, sim. Bacana. Eu não só adapto como eu mudo o nome. Para Faz ficar mais. parte. Não é legal? Porque às vezes, assim, faz parte da cultura da empresa, a gente tem uma cultura lá tão específica, entendeu? Eu mudo o nome, né? Tipo, o círculo da Apple, a gente chamou de círculo laranja, entendeu? Então, assim, né, do como, porquê, a gente, né, Do Golden Circle. tem o Golden Circle, eu botei o Power Circle, entendeu? Porque é o do Power, do Laranja Power, que é nosso mascote, a gente adapta, né? Fica mais personalizado, né? E as pessoas entendem mais, né? Se você tem uma cultura específica. Só para ilustrar isso que você falou, eu tenho uma SWOT que eu não faço ela um template de uma matriz SWOT, mas ela não é no formato da matriz. E aí uma vez eu fui fazer um trabalho com uma empresa e eles falaram, aí a gente usa isso aí, como é que chama isso aí? Aí eu falei, isso é uma SWOT disfarçada. Aí pegou. Aí todo mundo chamava de SWOT disfarçada. Eu falei, que nome, hein? E aí depois, na empresa, a gente fez uma dinâmica com um grupo lá para SWOT, e aí todo mundo só reclamava, só chorava, tal, e virou o Muro das Lamentações. E assim vai. Bacana. Só como uma provocação, já que você falou de análise SWOT, né? Eu estava num grupo de discussão lá de empreendedorismo e que eles falaram que a análise SWOT morreu, né? Porque, para quem não conhece, a análise SWOT acho que a tradução é o FOFA, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E na ameaça existem fatores externos, né? E quem da gente, né, mortal, empreendedor, né, viu um vírus desse como uma ameaça, né? Aí eles puseram a análise SWOT numa, sabe, tipo assim, não é mais a minha queridinha, não gosto mais de você porque você não conseguiu prever um vírus, entendeu? Que quase que está acabando com o meu negócio. E como você vê isso, né, essas ameaças hoje em dia dentro daí da análise SWOT? Como é que a gente pode prever aí o futuro, né? Então, assim, eu gosto muito da análise SWOT. Eu acho que é uma ferramenta, ela é útil, ela ajuda, sabe? O que eu vejo hoje é que ela ficou um pouco banalizada. Sim. Então, as pessoas. É aquele negócio que eu falei, né? Depende do modo de gerenciar uma ferramenta, da dinâmica da ferramenta. Então, muitas pessoas hoje colocam também na parede ali um template ali de análise SWOT, pega uns post-its, desenha, pá, sai colando, e dali já sai plano de ação e etc.
A análise SWOT, ela é só uma ferramenta, sabe? E ela deve ser feita de uma maneira criteriosa. Então, eu acredito que ela continua funcionando. O que a gente precisa aprender melhor é como escolher, né, como captar quais são realmente as oportunidades para o meu negócio, as ameaças para o meu negócio, olhar para o meu negócio e olhar assim, o que eu sou bom e o que eu preciso melhorar, né, que seriam as forças e as fraquezas. E aí a gente começa a construir. Só que esse exercício para a gente distinguir quais são as oportunidades, quais são as ameaças, quais são as forças e fraquezas, isso dependendo do tamanho da empresa, do nível de participação que é exigido, nível de conteúdo, que às vezes ela não está preparada, ela não tem, né? Se ela tem uma área de inteligência de mercado, ela já vai ter muita coisa pronta. Sim. Uma área sem inteligência, talvez ela vai precisar ainda construir aquilo. Pode demandar dias. Aí, fato, se você tem toda essa informação, a análise SWOT você consegue fazer numa tarde. Sim. Sabe? Mas é muito importante. Então, assim, para a gente aprimorar hoje a entender as ameaças, como, por exemplo, essa epidemia, eu vejo que tem, na área da estratégia, né, e também na inovação, tem uma turma que trabalha muito com, não adianta, esse mundo é VUCA, né, que é o volátil, incerto, complexo e ambíguo, e não adianta eu me preparar, porque eu estudo, me preparo, aí vai lá e muda tudo de novo. Aí chega uma epidemia e acaba com o meu negócio. Então a turma tem uma atitude muito mais de ir se adequando. Deixa eu esperar ver o que vai acontecer, e aí eu faço meu movimento. E tem uma turma que gosta de se antecipar e estudar e etc. Nessa linha da antecipação, eu vejo que a área, por exemplo, de inteligência de mercado era muito legal, porque ela começa a trabalhar com sinais de alerta, ela construindo, sabe, um raciocínio, vamos dizer assim, não ia impedir de chegar no Brasil uma epidemia, mas a empresa poderia estar se preparando desde a primeira notícia que teve na China, sabe? De repente falar, tem um fornecedor nosso lá que fechou na China porque está tendo uma virose lá. O que isso quer dizer? Investigar mais, né? A minha linha de trabalho, que eu curto muito, e até eu conheci o MyPlace aqui em BH por causa disso, tem a ver com cenários prospectivos, né? Então, a ideia dos cenários muitas vezes vai na predição, que é você pegar um histórico, tudo que aconteceu, né, nos anos anteriores e projetar para o futuro. Sim. Então a gente vê muito isso no PIB e etc, né? Assim, meu PIB vai crescer tanto ao longo dos anos. E, sei lá, o crescimento da população e tal. E tem um lado que é mais prospectivo, que é assim, e se as pessoas não puderem, e se acontecer uma epidemia? Né? E no caso lá do exercício que a gente fez, e se as pessoas não puderem mais frequentar um coworking? O que acontece? Sim. E aí eu lamento muito a turma que perguntou da gestão, porque a ferramenta possibilitou a gente a pensar nisso. Mas o grupo que estava pensando, de certa forma, falou, não, isso não vai acontecer. A gente perdeu a chance, isso foi em novembro do ano passado. Olha a chance que vocês iriam ter, né, de falar assim, olha aqui, ó, a gente previu através de uma ferramenta. Pois é. Para a gente ver como, às vezes, sair fora da caixa é bacana e é válido, né? Então, assim, em termos de ameaça, eu vejo isso. Muita inteligência de mercado são áreas da empresa que são voltadas para o externo, para o lado de fora, para o ambiente externo, e elas vão, de certa forma, não só mapeando aquilo que é atual, mas aquilo que é possível, né, que poderia acontecer. A gente não atua nesse mercado, mas deixa eu já mapear esse mercado para entender melhor se ele pode ser um possível alvo para a gente no futuro. Né? Então, tem essa questão. Você acredita que agora as pessoas vão ficar mais ligadas na ameaça aí, depois disso tudo? Sim. E tem esse lance do aprendizado, né? O aprendizado é muito importante, assim, eles já falaram, né, alguns especialistas que nem são de área de estratégia e inovação, mas especialistas em epidemiologia, né, que falaram assim, tem certeza que quando tiver uma nova epidemia, as pessoas já vão se isolar mais rápido, já vão saber se comportar melhor, né? Tem um aprendizado. Sim, tem um aprendizado. E a ideia do cenário é até isso, assim, sabe? Quando eu falei de cenário prospectivo, e se as pessoas não puderem sair na rua? E você começar a imaginar comportamentos. Né? E a partir disso você fala assim,
Mas esse comportamento eu não preciso ter só quando as pessoas não puderem sair na rua. Eu posso ter a partir de hoje. Aí você vê a oportunidade. Passa a ser bem interessante isso. Vamos lá para a próxima, então, que o papo é muito bom, hein? Papinho de mineiro, ó. Falta um cafezinho, um pão de queijo aí. Olá, quais ferramentas de modelo de negócio você mais recomenda para quem quer inovar? Sim, tem essa que é muito legal, se for pensar em modelo de negócio, né? Eu acho que eu recomendo essa mesmo, é o Business Model Generation, né? Que é o Canvas de modelo de negócio. Aí, a gente tem, deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho, que eu já mostro para vocês. Oi. Aí a gente tem esse daqui, que é o de proposta de valor. Tá? Do mesmo autor, e aquilo que eu falei com vocês. Ele viu a necessidade, as pessoas ainda discutiam um pouco sobre clientes, sobre proposta de valor. Então, a partir desse primeiro livro que ele lançou, ele fez um livro específico para as pessoas, né? E ele tem um canvas aqui também, diferentão, deixa eu ver se eu acho, que é para fazer proposta de valor e segmento de cliente. Tá? Achei aqui, ó. Esse é o canvas aqui. Também a gente acha alguma coisa na internet, tem alguma coisa. Dentro do Business Model Generation, tem um negócio que é legal, que é a parte que eles chamam de mapa de empatia. Eu acho bem legal também o mapa de empatia, sabe? Ali no livro ele é só mencionado praticamente, sabe? Mas também se encontra algum conteúdo, dependendo, acho que o próprio Sebrae também tem. Eu acho que essa dica aí da Viviane é legal. E aí o mapa da empatia é você tentar, né? Aí tem uma discussão também se as pessoas elas já nascem né, com empatia ou elas podem desenvolver isso, e tal. Mas a ideia é um mapinha que você tenta se colocar no lugar da pessoa. Então, falar assim, tá, antes da gente falar as dores e as necessidades, que eu falei basicamente é isso, dor e necessidade, né, é pensar assim, mas para essa pessoa ter essa necessidade, o que ela anda escutando, que tipo de coisa que ela vê, né, o que ela pensa, o que ela tem vontade de fazer, de falar e etc. Você se colocar, tentar mapear esse... Não é uma persona, tá, mas é como se fosse o comportamento dessa persona, né, a vivência, sei lá, dessa persona, e a partir desse mapa de empatia, aí você cria um segmento de cliente e faz a proposta de valor, sabe? Eu acho que é bem legal. Então, Canvas de modelo de negócio, Canvas da proposta de valor e o Canvas do mapa da empatia. Esse eu vou ficar devendo. Vou ver se a gente achar alguma coisa na internet, a gente manda para quem assistiu. Fechado. Né? E hoje em dia, o Dr. Google, a gente acha as coisas, né? Tem tudo lá. Tem tudo. Tô tentando achar aqui alguma coisa, mas... aqui, ó. Esse é o mapa da empatia, é isso? Deixa eu ver aqui se dá para ver melhor. Bacana. Bacana. Legal? Eu não conhecia essa ferramenta, que bacana, Lucas, eu vou ver. Legal, depois te passo também. Eu devo ter um bacana. Bacana isso. Eu acho que faz a gente refletir, né? A ferramenta é tão bom, eu gosto. Assim. Vamos lá para a próxima. Lucas, como sair de um negócio desconhecido para se tornar top of mind? Nossa, mas aí... Bom, aí a gente vai entrar numa área aí que não é muito minha área, assim, né, do marketing digital. Tem muita gente utilizando esse tipo de ferramenta hoje, né? Para alavancar, para catapultar, vamos dizer assim, para conseguir esse top of mind. Agora, pensando mais na linha eu falo em termos de visibilidade, de conquistar espaço, tá? Mas pensando mais, eu acho, com
sustentabilidade, vamos dizer, desse top of mind, algo que a gente sempre lembra, igual aqui, eu já fui falar de design já da Apple, né? E o que é legal até da Apple é que qualquer coisa que falar que ela vai lançar já cria uma expectativa de que vai ser super, né, vai ter muita usabilidade, vai ser muito bonito, né? Então isso é legal também quando a gente tem esse top of mind. Mas eu acho legal a gente ter um modelo de negócio consistente, tá? Então aí a gente já não está falando de ser uma empresa global, mas dentro daquele setor, daquele nicho, daquele segmento de cliente que eu, né, igual brigadeiro, branco, vegano, para canhotos, né? Vegano canhotos. Se eles lerem meu livro e gostar muito da experiência, se eu lançar um outro empadinha de queijo para vegano, canhoto, tá? E aí queijo com vegano já não combina, mas beleza. Eles vão eu vou ter uma marca, já vou estar na mente dessas pessoas, falar, pô, aquele cara ali escreve bem, aquele cara ali faz umas receitas diferenciadas. Então tem que estar muito consistente. Agora, como é que eu vou entender o que o meu cliente quer? Né? Tá ali no segmento de cliente, nesse mapa de empatia, na minha proposta de valor, ela chegar redondinha para esse cliente. Né? Então, sei lá, eu falei aqui das montadoras, colocaria aí talvez as empresas de telecomunicação também, né? Então tem as de Vivo, TIM, Oi, Claro, etc. E a gente pode colocar aí Fiat, Volkswagen, GM, Ford. A gente consegue escutar diversas opiniões. Né? Então, é muito legal, não gosto, nunca dá defeito, dá muito defeito, nunca me deixou na mão, me deixa na mão. Então, de certa forma, não está chegando redondo para o seu cliente. Alguma coisa está faltando. Não estou falando que é fácil, tá? Mas quando você tem um modelo de negócio bem redondinho, a ideia é que você garanta uma experiência para o seu cliente que seja tão inesquecível que toda vez que perguntar assim, qual que é a empresa que você mais gosta? Qual que é o produto que você mais gosta? Qual que é o relacionamento? Quem que te trata melhor? Sabe? Qual que é a empresa que mais te entende? Onde você se sente em casa? E aí você sempre vai lembrar dessa empresa. Então pronto, estou no top of mind. Quer dizer, eu tenho um negócio, né, que um valor que é extremamente percebido pelo meu segmento de cliente. Tá? Agora, para ser conhecido, é igual eu mencionei, na hora que veio a pergunta, eu já pensei em todas as ferramentas que a gente tem hoje em marketing digital. Isso ajuda bastante, isso acelera. Mas para você se tornar um top of mind, eu acredito muito mais na sua proposta de valor, está coerente, está bem organizada, bem entregue para o seu cliente, né, do que só você ser conhecido. Espero ter respondido também. Pô, respondeu, sim. Faz todo sentido, né? Porque são as marcas do coração, mas que elas têm um posicionamento também, né? Às vezes elas têm até o logo, né? Os logos não, as frases, né? Os endossos, Slogan, né? Os slogans, se a Brastemp é bom, essas coisas que a gente não esquece, né? Tem coisas que eu era pequenininha, né? A gente não, jingle, essas coisas a gente não esquece. Né? E fica na mente mesmo, né? Agora imagina que desastre, se a Brastemp é bom e você comprar uma geladeira dá defeito. Aí anos depois exatamente. Você pega um fogão dá defeito. Né? Então tem que estar tudo bem encaixado nesse sentido. Isso é verdade. Ó, a gente tem mais 3 perguntas. A live, quando é boa, ela vai estendendo, entendeu? Vamos lá. Olá, poderia dar um exemplo baseado no modelo de negócio que foi apresentado, no modelo do café, para aplicação em alguma prestação de serviço? Que foi o slide que você botou commodities, preço, será que é esse? Assim, eu posso... Eu estou entendendo que sim, né? Tem o café torrado e moído, que eu falei com vocês ali do início da cadeia, aí ele se torna um pacotinho, que a gente vai comprar na gôndola. Depois tem um serviço que é servir um cafezinho e o lance da experiência, né? Se a gente for pensar é interessante que
esse slide especificamente ele faz parte de um treinamento também. Antes de eu falar a próxima etapa, tem aqueles mais ansiosos, assim, que falam, Starbucks. Pode ser também, né? Então a Starbucks, ela está mais nesse universo, se for ver, ela presta serviço mesmo, né? E é um modelo de negócio bem bacana, assim, puxa, mas aí para falar de Starbucks, eles têm uma complexidade também, eu acho, gigantesca, né? Desde de fornecimento, né, da compra de matéria-prima, eles têm uns cases bem bacanas de relacionamento com o cliente, né, o lance deles colocarem internet, né, e as pessoas quase utilizarem como um coworking, né, no início, e aí eles terem que limitar alguma coisa, alguns insights que eles tiveram para acelerar o processo, né, eu acho que colocar o nome no copo, tem uma série de coisinhas aí, mas eu não vou ter algo estruturado aqui para apresentar agora, mas é bem legal, é serviço, né, na área de café, tem bastante literatura sobre isso, sabe? Tem do próprio presidente, ex-presidente, né, o fundador. Tem bastante livro aí que conta, sabe? Acho que é uma boa inspiração. Ele tem um relacionamento legal com o cliente, tem empatia. Uhum. E é engraçado que eu gosto muito de encantamento de cliente, né? Eu sou fã do Walt Disney, já fiz curso lá. Legal também. Eu gosto muito de clientologia. E o que a gente faz em serviço, só para, eu não sei qual é o nome da pessoa que perguntou, mas eu acredito que seja muita experiência, né? E a experiência, o que a gente chama lá da My Place Office de atendimento mudo, é quando os clientes entram na unidade. A gente tem uma identidade olfativa, tem um cheiro característico da My Place Office, né? Então, assim, ele sente, porque a experiência são 5 sentidos, né? Ele sente, ele vê um ambiente organizado, as meninas da recepção, elas são instruídas a dar um sorriso, a sorrir com os olhos, às vezes, quando elas estão ocupadas. Então, eu acredito que essa experiência, ela pode ser em todos os momentos, todos os passos, né? E é que nem o Starbucks. Por exemplo, ele escreveu o teu nome, quer dizer que o café foi feito para você, do jeito que você quer, né? Sim. Da maneira que você quer. E é a mesma coisa que a gente faz aí dentro da My Place Office. Cliente novo, né? Eu falei assim, gente, escreve um bilhetinho à mão, põe o nome da equipe, olha, seja bem-vindo, dá uma caneca ou dá outra coisa, um brinde, mas que ele tenha a percepção que aquilo foi pensado nele e foi pensado com carinho, né? Então, eu acho que tudo que envolve experiência de cliente hoje em dia, para que ele recomende, né? E a gente volta naquela história que um cliente que não gosta fala para 10, um que gosta fala para 1, ou de repente a diferença entre o cliente que gosta de você e o cliente que é encantado por você é que o cliente encantado, ele não só fideliza, mas ele indica, ele compartilha nas redes sociais, né? E Starbucks faz isso, porque virou até status quo, né? Olha, eu tenho um café que tem um cheiro maravilhoso, que é feito para mim, do jeito que eu gosto, né? Num ambiente gostoso, que eu posso sentar, né, que eu possa ler meu livro, e normalmente tem livraria por perto, eu posso sentar. Então, assim, toda essa experiência, eu acredito que responde um pouco dessa pergunta, né? Tudo um pouco misturado. Então, quanto mais você cria experiências positivas com o seu cliente, normalmente, gente, não envolve nem muito dinheiro, envolve, eu acho que, criatividade, né? Da gente pensar, foi o que você falou, pensar como cliente. Se eu fosse cliente, como eu gostaria de ser tratado, né? Né? E da gente falar, e lá na My Place Office também a gente fala do plus one, do mais um, né? Então, assim, dê sempre mais um do que ele está esperando, dê sempre mais um do que foi pedido, né? Então, essa experiência do mais um vai fazer com que ele olhe para você e fale assim, nossa, eu tenho mais do que eu paguei, inclusive, e é bacana ter isso. Essa sensação é né? Essa sensação de geração de valor, né? Isso não, ficou barato. Exatamente, eu estou pagando um preço. Exatamente. Isso é legal, assim, porque a gente está eu mencionei telecomunicação, também automotiva, a gente está nesse universo de commodities também, igual o café, por exemplo. E
aí de repente, né, sem falar de brands, assim, de marcas, mas se perguntar qual é a empresa que eu tenho meu plano de celular. Aí, empresa X. E você está satisfeito? Tô. Eu posso falar isso, estou satisfeito. Tá, é o primeiro passo. Te fidelizou? Não. Depois que vencer meu plano, eu passo para a próxima. Ou eu posso fidelizar, eles podem me fidelizar, falar, não, eu vou continuar neles porque eles são todos iguais. Agora, se me recomenda que você está, aí é bem diferente. Sabe? Geralmente eu estou satisfeito porque eu sei que sempre falta um pouquinho, assim. Aí se você olha para o lado de fidelizar, não, tudo bem, eu também não fico trocando toda hora. Só que agora recomendar, não sei se eu te recomendo. Então essa parte da recomendação, cara, aí é top of mind mesmo. Porque aí você já chegou num nível assim que, e na verdade hoje em dia compartilhamento, recomendação, vale ouro, um lead não tá barato para ninguém, né? A gente está com alta competitividade no mercado, então bacana fazer isso, porque fidelizar, indicar, quer dizer que, né, ele indicaria para uma outra pessoa. Isso é tão bacana para o empresário, né? Sentir isso, falar assim, poxa, ele me indica, mas me indica sem comissão, ele me indica porque ele gostou mesmo, né? Né? E a tecnologia vem aí para fazer com que a gente fique cada vez mais exposto, tanto negativamente quanto positivamente nesse aspecto, né? Então, eu acho que eleva muito a régua de qualidade de todo mundo e muitas coisas viram commodities, qualidade virou commodities, né? Então, né, você tem que promover mais, o que mais, o que mais, e o que mais, né? Sempre aumentando a régua. É muito interessante isso. E fazendo só uma piadinha, Viviane, a gente tem que ficar atento se a recomendação foi para um amigo dele ou para o concorrente. Depende, né? É isso mesmo. Vamos lá para a nossa penúltima. Olá, pensando em futuro, após essa crise, qual dos modelos de negócio apresentados você acha que ficará mais forte e qual tem chances de morrer? Então, assim, não vou fazer exercício de futurologia aqui com a bola de cristal, não, né? Mas eu acho que a gente percebe com essa crise também, até um médico talvez vai falar isso, nós estamos digitalizando, isso é fato. Né? Algumas empresas muito, dependendo do setor que atua, a gente vê o varejo aí tirando um bom proveito disso até, né, com vendas online, e outras tendo mais dificuldade. Né? Então, eu acho que esses modelos de negócio mais atuais, como eu falei, marketplace, é um modelo que falam que é super legal. Só que ele já se desgastou um pouco, porque falam que tem praticamente tudo aí de marketplace já. Eu nunca parei para avaliar, mas tem muita coisa mesmo. Igual eu falei, pessoa que quer ir para o evento com uma pessoa que faz evento, uma pessoa que quer comida com uma pessoa que faz comida, né? Com uma pessoa que quer delivery com uma pessoa que faz delivery, e assim vai. Tem muito marketplace. Agora, me disseram já, assim, isso tem até a ver com investidores, esses investidores que eu falo de startup, que o modelo SaaS, que é você pensar um produto como serviço, ele pode ser bem interessante mesmo, assim, sabe? Porque eu dei o exemplo do Office, né, da Microsoft, mas geralmente as empresas estão enxugando e estão revendo aquilo que elas são realmente especialistas, né? Então, de repente, eu coloquei lá da siderurgia, é um pouco careta, assim, o que eu vou falar, né, o case, mas vamos pensar na churrasqueira. Então, tem que é a siderúrgica, ela tem que ter um alto forno com refratário para ela fazer o aço dela. E esse refratário, sendo muito bom, vai influenciar na qualidade do aço que ela está fazendo. Então, pensa numa churrasqueira que tem ali os tijolinhos também refratários e vai influenciar na qualidade do meu churrasco. Né? Só que eu não entendo nada de refratário. Eu sei fazer churrasco. E aí a empresa ela fala assim para você, Lucas, você não precisa se preocupar mais qual o refratário que vai usar na sua churrasqueira. Eu vou administrar isso para você a partir de hoje. E a notícia boa é que, como eu sou especialista, você nem sabe comprar, cara, você nem sabe escolher refratário. Como eu sou especialista em refratário, que eu que te forneço, eu estou te garantindo que hoje você gasta, sei lá, 10 mil reais com refratário e para você vai sair por 8 mil reais, se você deixar eu administrar.
Só que aí eu vou estar sempre escolhendo qual que é o melhor refratário para colocar. Vamos dizer assim, tem refratário que é melhor para a época do inverno, tem refratário que é melhor para o verão, sabe? E aí aquele especialista ele vai dimensionando e gerenciando o refratário da sua churrasqueira. Estou dando um exemplo que, né, eu vivi assim um pouco de perto, aconteceu numa siderúrgica, mas assim, eu acho que a gente conseguir pensar isso, né, é bem legal. Não é fácil não, porque senão Nossa, tava todo mundo fazendo, né? você me deu um baita do insight agora, você não tem ideia. É que eles falam assim, eu gerencio sua performance. Muito legal isso. Vamos lá para nossa, depois eu vou conversar com você sobre isso. Beleza. Ó, vamos lá para a última pergunta. Olá, Lucas. Dentro de um modelo de negócios, você considera que algum ponto, mercado, custo, proposta de valor, mereça maior atenção? Eu considero, por essa experiência que eu contei, que também não é só agora de literatura, né, de vivência também. A parte de segmento de cliente, proposta de valor, ela é muito importante. Muito importante. E poucos sabem fazer. Né? Geralmente é uma pessoa que tem essa habilidade, já nasceu com ela, vamos dizer assim, ela sempre pensou mais no cliente do que nela, no negócio dela, pode ser. Mas geralmente se eu perguntar sobre o negócio da empresa, então, sobre a empresa, né, quer dizer, sobre a atividade a gente tem essa, aquela outra ali. Igual eu falei, um engenheiro vai montar um fluxograma. Se eu perguntar recursos, eu preciso disso, daquilo, aquilo outro. Se a pessoa conhece bem o negócio dela, a parte interna ela vai falar muito bem. O que eu vejo muita gente dando cabeçada é entendendo o cliente e entendendo o que vai entregar para o cliente, sabe? Porque muitas vezes esse comentário seu da sensação de que eu estou pagando pouco, ela é muito importante para um negócio. Porque, sendo frio para pensar um negócio, se o meu cliente está ficando com essa sensação muito grande, de que está muito barato, eu estou perdendo dinheiro. Então, eu tenho que entender o que o meu cliente quer e o que eu estou entregando. Sim. Né? Então, até nesse sentido. Agora, o contrário é pior ainda. Porque se eu monto um negócio que meu cliente tem a sensação que está caro, como é que ele vai comprar? Né? Então, para mim, é o início de tudo. Não adianta você falar que tem uma patente. Eu tenho uma patente dessa tecnologia. Seu cliente quer essa patente? Não, mas ela é baratinha, ela custa $1.000. Seu cliente acha $1.000 baratinho? Sabe? Então, assim, tudo isso é muito relevante. E é o início do processo. Se eu fosse enfatizar hoje, segmento de cliente, proposta de valor. É o início da construção do modelo de negócio. Sim. Concordo com você, e às vezes a gente volta aí até no mapa mental do empresário, que fala assim, nossa, meu negócio é muito bom, né? Eu vou resolver o problema de todo mundo, e não faz pesquisa no mercado e fala assim, mas você vai resolver de quem? Você acha que essa ideia é só boa para ele, né? Então tem que validar, tem que testar, tem que pensar no outro, tem que exercer o que você falou, a empatia, né? Eu acho que isso daí vem bem daquele, né, do empreendedor falando assim, nossa, e assim, você vai em feira de startup e você vê bastante disso, olha, eu tenho uma baita de uma ideia. Aí você fala assim, qual é a ideia? Não vou falar, senão você vai copiar, então, peraí. Aí depois fala assim, olha, eu tenho uma ideia que vai resolver o problema de muita gente. Aí você vai fazendo perguntas, aí você fala assim, nossa, mas não vai resolver o problema de muita gente, será? Será que vai? E aí fica só no campo das ideias, né? Não vai para a prática, não vai para a pesquisa, não vai para entender o que o cliente quer, criar a solução para os clientes, né? A gente precisa criar a solução, né? Então, sem isso é solução não vende. muito importante, sabe? Assim, eu também, aqui, né, aqui em BH tem a UFMG, que é uma universidade de ponta, assim, faz muita pesquisa e tal. E muitas vezes o pesquisador está preocupado em criar a melhor solução, mas a melhor solução tecnicamente. Então, né? Então, por exemplo, eu tenho o melhor, sei lá, o melhor, como é que chama isso? Sei lá, eu tenho um dispositivo aqui que afasta o mosquito da dengue, o melhor repelente do mercado. O mosquito da dengue não chega a 20 metros de você, eu te garanto. Só que você tem que usar um chapéu o dia inteiro.
que ele fica no chapéu, tal, aí você começa. Quer usar chapéu. Né? Então, é muito importante pensar isso. E o contrário também, eu já vi no universo da startup, muita solução boa, que por falta do cara pensar no mercado, no cliente, né, na proposta de valor, ele estava perdendo investimento. Né? Assim, eu vou só resumir a história. Ele tinha uma dor, que era uma pessoa querida que estava desenvolvendo Alzheimer. Aí ele falou, pô, eu vou colocar um rastreador nessa pessoa. E aí, quando ele foi pensar o rastreador, ele falou, ela já estava mais grave e tal. Ele falou, não, a bolsa ela pode esquecer na rua, porque o medo dele era ela sair na rua e esquecer o caminho de casa. E aí, não, ela pode deixar a bolsa na rua, pode deixar a carteira, tal, mas o sapato eu acho muito difícil ela tirar, vamos colocar no sapato. Aí, beleza. Tinha uma dor, né, tinha um segmento de cliente, pessoas com Alzheimer, vou colocar um rastreador e tal. E aí ele foi desenvolver tecnicamente, fez um sapato super bonito. Ele não teve que modificar, um rastreador super legal, que não modificava o design do sapato, era um rastreador fininho. E o cara da indústria de sapato falou, cara, isso aí é demais, isso é muito legal. Porque tem um calçado infantil que eles estão colocando no rastreador, só que o solado teve que aumentar, não ficou tão legal. E ele nunca tinha parado para pensar que quais são as pessoas que estão querendo rastrear? Pais, né, assim, hoje está muito comum no shopping, de repente perder lá, e cadê meu filho? Então, pode ser interessante para pais? Pode. Pode ser interessante para quem tem pet? Pode. E aí o mercado dele poderia ser muito maior, não um rastreador de pessoas com Alzheimer, mas rastreador de pessoas queridas, né, vamos dizer assim, para não especificar, mas... então é muito importante isso, tá? Eu vejo isso na prática mesmo. Pensar no segmento de cliente, qual que é o valor que ele quer, é muito importante. E usabilidade disso tudo, né? Nossa, Lucas, o papo foi muito bom, ó, quase 2 horas de live, muita coisa bacana, viu? Legal. Que legal. Gostaria de agradecer muito a sua presença, foi muito bacana. Pessoal, se vocês quiserem que ele ou tiverem dúvidas em relação a Canvas, a gente pode até fazer depois uma outra live, né, em um outro momento, que eu acho que esse projeto da gente foi tão bacana e gerou tanto valor que a gente pode continuar, não em lives, mas em outras ocasiões, em outros modelos, né? Então, assim, muito obrigada a você, Lucas, pela participação aí, né, por todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente. Muito obrigado a todos vocês aí da MyPlace Office, clientes, amigos, fornecedores. Muito obrigada e tenha uma semana incrível até quinta-feira com a próxima live, que vai ser bem bacana também, né? E a gente continua aí com o nosso projeto. Beijão. Legal. Tem alguma coisa para falar? Obrigado. Não, pessoal, eu ofereci até isso para a Viviane, né, da gente ter um encontro sobre a ferramenta, porque eu gosto muito de mão na massa, né, senão fica só no nível das ideias, aí, do conceito, né, e seria legal vocês praticarem. A ferramenta, de certa forma, está disponível, eu posso passar mais algum material para a Viviane também, para ela compartilhar, mas eu recomendo muito isso, coloca a mão na massa, tá? Porque ferramenta de gestão é prática, não é osmose, não é filosofia, sabe? É prática. Quanto mais vocês fizerem, testarem, melhor vai ficando. Conhecimento sem habilidade e atitude não é conhecimento, né? É só conhecimento, vai. Né? Exatamente. E aí eu queria também reforçar meu agradecimento pelo convite aí, Viviane. Hoje eu estava competindo até com a final aí da novela como é que fala? Avenida Brasil. Então foi bem legal, agradeço aí a audiência e a presença de todos. Pessoal, valeu mesmo, tá? Obrigada a você, tá bom? Gente, até a próxima live. Tchau, tchau.